Problema estrutural na sua obra? Olha, nós temos a solução. Estamos aqui hoje mais um dia no nosso canteiro de obra. No caso, a nossa empresa foi contratada para poder realizar um estudo profundo sobre a estrutura existente e com isso fazer as adequações necessárias para poder realizar o reforço estrutural. Então estamos aqui, nosso profissional, o Caleb, fazendo a demarcação da onde estão os estribos. Então, em cada estrutura de viga, nós temos as vigas principais. Desculpa, nós temos os elementos estruturais principais, que são o ferro positivo e negativo, e para fazer essa união nós temos os estribos. Com isso, para poder fazer um serviço altamente especializado, nós fazemos a demarcação aonde está passando o estribo. É isso mesmo, gente. A gente consegue sentir, detectar o aço no local e fazer a demarcação para poder, na hora que for fazer a extração do concreto, que nesse caso nós iremos fazer essa extração, não prejudicar a estrutura existente. Então ele vai passando, mostrar aqui desse ângulo, ele vai passando o equipamento chamado paquímetro e de acordo com que ele fica vermelho, é o local onde está o aço. Ó. Ali é só concreto, aço, então ele faz exatamente essa demarcação. Depois que ele faz esse desenho, ele vem com o extrator, que no caso aqui são 75 milímetros, é utilizado a questão de água e nós vamos demonstrar para você como que isso é feito, tá? Precisando de orçamento, continua nesse vídeo e pega o nosso contato no final. Então nesse momento ele vai realizando o ponto de ancoragem. Aí vem ali fazer a ancoragem para nós fixarmos a máquina. Então pessoal, assim que termina a perfuração, nós vamos tirar o corpo de prova. Então o Caleb está ali fazendo o processo da retirada do corpo de prova. Então isso aqui é o corpo de prova. Com isso, nós levamos para o laboratório, colocamos numa prensa hidráulica e fazemos um rompimento deste elemento. Então é identificada exatamente a viga que foi mapeada e após essa extração e esse mapeamento que nós fizemos para não atingir a área de aço da viga e comprometer a estrutura, nós fazemos esse rompimento e com isso nós verificamos quanto MPa que chegou esse concreto. O esperado são 20 MPa, mas pelas características que está acontecendo na obra, com certeza ele não atingiu esse fator de cálculo. Bem, então está aqui. Um detalhe muito importante, pessoal, que aí entra a questão da equipe especializada, é que, de maneira geral, você precisa fazer o escoramento da área quando está identificada a questão de problemas estruturais. Mas neste caso aqui específico, como nós fizemos um estudo apurado da área, fizemos esse mapeamento e sabemos que, pela composição pórtica aqui, não é necessário nós fazermos esse escoramento para poder exercer essa extração. Porque a parte que foi extraído o concreto é uma área onde ela está tracionada. E para quem é da engenharia sabe que onde está a área tracionada é a utilização maior do aço e não do concreto. Então, vai acompanhando os vídeos que a gente vai dando andamento. Então, pessoal, após que a gente tira o corpo de prova, é feita a identificação exatamente na viga, no local. É identificado o corpo de prova e é feita a foto e a filmagem da área para na hora que estivermos desenvolvendo o estudo, sabermos exatamente qual foi o ponto tirado e da onde foi tirado. Porque essas resistências, ela é variável. Então, como a gente tem um processo aqui de concretagem, foi em etapas diferentes, campeões diferentes, então tudo isso interfere na questão da resistência do concreto. Então, para termos o estudo aprofundado, certinho, para poder refazer, para fazer se for necessário, o reforço estrutural, nós sabemos aonde aplicar exatamente o reforço estrutural e, com isso, a obra de reforço ser econômica. Porque, dependendo das pessoas, vão fazer reforço, vão pegar todas as vigas do prédio e botar um reforço? Não, você vai no ponto onde é necessário e, com isso, você atende exatamente, especificadamente, no ponto que precisa. Vai continuando acompanhando os vídeos aí. Continuando a questão dos nossos ensaios dessa edificação que nós estamos fazendo um estudo profundo da questão estrutural, nós vamos realizar agora nesse instante um ensaio que se chama esclerometria. Esse ensaio ele é um ensaio não destrutivo. Aquele que nós estamos fazendo com a perfuratriz é um ensaio destrutivo, que a gente
chega com o equipamento, faz uma extração e com isso você cria uma degradação naquele elemento estrutural. Então, para fazer uma comparação e a gente não ficar com possível resultado cego, nós fazemos 2 ensaios. Então, esse que não é destrutivo, com esclerometria, e o de baixo, que é a extração de corpo de prova, que a gente leva para o laboratório e faz a compressão. Então, nesse caso aqui, nós temos o escalômetro, onde nós temos aqui toda uma composição de curva, onde nós temos o amarelo pilar, vermelho é a laje e verde é a questão das vigas. Quando eu aplicar aqui o equipamento, esse martelo de pressão, ele vai dar um resultado e com esse resultado eu passo aqui no gráfico e eu tenho a resistência necessária. Nós já fizemos 2 pontos aqui, que é o B2 e o B1 do pilar P4, aonde aqui nós tivemos pela escala aqui 32, porque o resultado nós vamos vendo aqui na lateral, mas a gente leva para o laboratório para poder fazer assertivamente, porque que é no olhômetro, né? Então aqui nós temos 32, 31, vamos fazer 16 pontos e com a média desses 16 pontos e fazendo a média desses 16 pontos, nós aplicamos também um fator de segurança e aí com isso a gente tem a resistência esperada do concreto. Ok? Então vamos lá. Então eu venho aqui, procuro uma superfície que não tenha nenhum tipo de imperfeição, certo? Aplico ele, aperto, ele vem, dá uma numeração. Aqui deu 31. 31, eu venho aqui aproximadamente entre esses 2 quadrantes aqui, venho nesse amarelo, passo a linha, olha a resistência, gente. Resistência mínima era 20, olha onde está dando. Então, pessoal, qual que é a consideração disso? A priori, a resistência do pilar não está chegando no esperado. Então, assim, o nosso cliente aqui que nos contratou para esse estudo, ele ia terminar de construir e iria começar a dar uma série de problemas estruturais gravíssimos. Então, nós vamos fazer o estudo, levantar elemento por elemento, e após esse levantamento, nós vamos verificar essa questão de carga, porque, por exemplo, o andar de cima aqui é cobertura, então precisa de uma carga a menos, e aí nós vamos verificar. Tá, tudo bem, não atingiu 20, mas precisa fazer um reforço estrutural? Não, não precisa porque é cobertura, então não exerce tanta carga. Não, Rodinho, vai precisar porque não chegou nem na metade da resistência esperada. E aí com isso nós atingimos exatamente os pontos precisos que são necessários. E aí quando você tem algum tipo de problema estrutural, entre em contato com a nossa equipe especializada e solicite um orçamento, que nós vamos fazer esse estudo, demonstrando detalhe a detalhe, por meio do laudo técnico, e apresentar a sua solução, igual um cardiologista vai lá no coração e corta o ponto certinho, para poder ter aquele efeito da cirurgia. Aqui a gente chega com a precisão cirúrgica e aponta. Esse elemento precisa reforçar, esse elemento não precisa. E aí com isso, o seu dinheiro, que é muito difícil de se ganhar, ele é utilizado da melhor forma possível. Precisando saber mais, entre em contato com a nossa equipe especializada. Ele dá pro cara, o airbag do seu carro Funciona. Funciona. Isso. Então, pessoal, continuando nossos vídeos aqui, estamos aqui em outros pontos. Aqui, infelizmente, tivemos que realizar o escoramento porque a função estrutural dessa viga ela se perdeu. Então, houve um rompimento aqui, fora a fora, no encontro. E aí, com isso, nós vamos fazendo uma análise. Né? O Caleb está fazendo ali um mapeamento para a gente poder fazer a extração. Ok, pessoal? Então, como o vídeo anterior, precisando de orçamento, entre em contato com a nossa equipe especializada.